Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite. Eu disse que queria voltar, né, meus amigos, para que pudéssemos compartilhar mais um fluxo de notícias e mais uma posição relevante que eu reúno através de alguns provedores, mas notícias boas e espero que os irmãos gostem também. Continuo agradecendo a todos os irmãos inscritos no canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E em resumo, meus amigos, né, neste grande resumo, que já é um longo resumo, né? Nem é quase um resumo, né, meus amigos? Mas assim, eu prefiro as informações transmitir as informações do mesmo jeito que eu as recolho, né? Fazendo uma diligência e explicando o que for possível dentro de um cenário também que eu reconheça como verdadeiro, né, meus amigos? Porque é muito fácil disseminar várias informações e colocar várias situações das quais não é do conhecimento das pessoas. Então, eu, pelo menos, estou tendenciado desde o momento que conheci esses processos e conheci todo esse lado desses bônus e vi que há uma possibilidade, né, da humanidade ter né, respirar novamente, desse mundo respirar novamente. Sempre me interessei um pouco e procuro compartilhar, né, com os amigos essa minha humilde visão, né? E em um respeito enorme a todas essas mais de 12 mil pessoas que fortalecem cada dia mais o canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos. Bom, vou compartilhar. A tempestade está por vir. Militares dos Estados Unidos da América estão fazendo grandes movimentos e não são vistos desde a Guerra Fria. Esta é a política externa de Biden? Ou alguém está comandando o show? Os detentores de títulos estão sentados nos centros de resgates dos bancos e estão sendo informados de que sua liquidez acontecerá em algum momento a partir deste fim de mês de maio. Há a possibilidade de que o nível 4B e todos os outros níveis acima sejam iniciados no mesmo período neste mês de maio. As novas taxas de câmbio fecharam na última sexta-feira de manhã e foi mostrado nas telas traseiras dos bancos e no Forex. As equipes de RV ainda estão em reunião para determinar o tempo de implementação Start Shotgun junto com os algoritmos de computação. A China continua pressionando o Departamento de Operações e Defesa para lançar tudo agora, no máximo ainda no fim deste mês de maio. As equipes de RV estão necessariamente esperando para iniciar o lançamento do Start Shotgun e o início global do nível Tier 4B nesta semana. Aguardamos o desenrolar desses eventos de divulgação. Na última sexta-feira, houve um lançamento e ordem para seguir em frente com o RV. A interferência de blocos do feed com contas relacionadas ao RV no início da semana passada foi corrigido o suficiente pelo Departamento de Operações e Defesa, o Tesouro dos Estados Unidos e Interpol, além de prisões do cartel bancário suficientes para empurrar tudo a qualquer momento. O Iraque ainda continua sendo um grande marcador de progresso. E na última sexta-feira, eles anunciaram reuniões com o Banco Central do Iraque, o GOI, e o Fundo Monetário Internacional, que estão implementando as medidas de reforma econômica dos livros brancos, incluindo a nova taxa de dinar RV.
Uma fonte confiável relatou na última sexta-feira: notícias esperançosas foram recebidas tanto do Centro de Controle do Tempo no Texas, quanto do Novo Tesouro dos Estados Unidos em Reno. Independentemente, ambos relataram que é uma das poucas vezes que Temple e Reno estão confiantes de que o GCR finalmente acontecerá. Na última sexta-feira também, e sábado, todos os membros ativos da equipe RV estavam na Flórida, se preparando para uma partida, e ninguém foi autorizado a deixar a sala. Há um sistema diferente pelo qual Temple e Reno têm que passar para processar os pagamentos que serão lançados já a partir de hoje. Os diretores dos Redemption Centers estão relatando que certa porcentagem será liberada em um mega arquivo por volta de alguns bilhões ainda hoje, segunda-feira. Os principais fundos serão liberados algumas semanas depois. Os militares continuam relatando que o RV não pode mais ser revertido. De acordo com o nosso contato militar da inteligência também, para fins de segurança, o Departamento de Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos da América estão liberando pagamentos metodicamente globais dos níveis superiores para os níveis inferiores, no que eles chamam de liberação de operações em pagamento controlado diariamente. Temos informações de Nick Fleming também, como um ex-banqueiro comercial do Banco da América, atualmente licenciado pelo principal FINRA. Deve gerenciar, monitorar e aprovar também todas as transações de títulos dos negociantes. E como advogado internacionalmente licenciado em banco e segurança, podem falar com certeza sobre os comerciantes e o papel que eles desempenham em relação aos bancos e o sistema monetário. Esses bancos e comerciantes não são banqueiros. Eles não têm papel nas políticas monetárias globais dos países soberanos. Eles não terão papel na oferta de dinheiro dos países soberanos e não ditam ou controlam nada em relação aos serviços bancários. O único objetivo deles no momento é fornecer liquidez de mercado. Em outras palavras, esses comerciantes servem ao propósito de fornecer o livre mercado aberto de troca das moedas do mundo. Muitos conhecem isso como câmbio de moeda estrangeira ou mercado Forex. Novamente, isso não tem nada a ver com as políticas monetárias, sistema bancário ou atual redefinição de moeda global. Todas essas funções são governamentais ou bancárias. Nos Estados Unidos, inclui o Tesouro dos Estados Unidos, o Federal Reserve e os bancos aos quais eles emprestam dinheiro como parte das políticas monetárias e da oferta monetária dos Estados Unidos. Bom, meus amigos, algumas questões aí sendo levantadas pelos provedores e confrontadas, muitos falando a mesma língua e uma grande esperança batendo no coração de cada um de nós, né? Eu tenho muita esperança e garanto que ela não é menor do que cada um dos detentores de títulos posicionados já colocar algo em suas mãos, né? Assim que for lhes autorizado. Mas vamos com fé, né, meus amigos? Tem aqui mais algumas novas. Alguns contatos da inteligência dirão algumas palavras sobre isso. Os bônus do Zimbábue pagáveis foram lançados entre 2008 e 2009. Mais tarde foi avaliado como quase sem valor, deposto, normalmente despoupado, daí o valor restaurado. Só que era um título, foi esquecido, desleixado como os não financistas e que foi mantido em segredo. Enigmaticamente, as notas foram impressas na Alemanha. Mais tarde foi reavaliado pelos monarcas de ouro asiáticos, examinando o país com aviões e avaliando os abundantes recursos minerais.
O pano de fundo foi criar um instrumento adicional para os títulos amarelos e pretos que foram resgatados pelos anciões do ouro. Todos esses Black Bonds Tier 3 e 4 serão resgatados para iniciar o estabelecimento do sistema financeiro QFS para criar valor. Esses valores devem ser sustentados por mãos e projetos humanos. Esse é essencialmente o pano de fundo desses projetos humanitários do Zimbábue e ZIM, que são avaliados e criados pelo pagador e pelas suas equipes. Portanto, são necessárias algumas páginas para a exibição básica de uma ideia de um projeto com uma visão geral a fim de ser preparado posteriormente. Quando os fundos estiverem disponíveis para um planejamento de projeto mais profissional, portanto, você também se torna um investidor. Mais tarde, encontram especialistas e investidores também dispostos a assumir a responsabilidade em relação ao pagador, garantir que este dinheiro na conta QFS coberto de ouro seja usado na forma sensata para o projeto humanitário, pois você pode se contratar com um líder que vale a pena. Acho que uma possível parte do alto consumo, de até mais ou menos uns 20 a 30%, é negociado pelo tesoureiro. E também a avaliação de seus títulos pagos em Zimbábue. No caso de valores superiores, é sempre necessário uma avaliação da aliança e dos paymasters, claramente. Baseando em uma última conversa também entre Mark Z e um contato chamado Bazena, estamos aderindo também a partir da primeira e segunda semana de junho. Haverá datas e terá postado nos Forex e Tier 4. A rigor até 14 de junho de 2022. Isso tranquiliza a Europa e China, referente a Taiwan. Bom, meus amigos, alguns assuntos acabam se interligando, né? Algumas novas são postadas aí por canais que fazem parcerias e buscam sempre exemplificar cada vez mais esse processo e elucidam, né, o processo da grande liberação desses fundos, que também é uma grande incógnita, né, e um processo doloroso, né, mas é um processo global, metodicamente controlado, aí, como eu li para vocês, por grandes instituições dos Estados Unidos e também em parceria com agências militares. Né? Eu acredito que essa é a maior operação militar e global da história, pouco noticiada pela mainstream mídia globalista, né? Em que eu já estou falando já desde o ano passado, né, que também China parece que vai tomar Taiwan, vai sair uma guerra e tal, não sei o que, na ilha. E agora, né, a mídia globalista vem a mainstream news, as notícias, né, do mundo todo, que Biden está começando a intervir já contra a China, né, a fim de supostamente defender Taiwan. Né? E eu já estou começando a ver isso no jornal, né? Coisa que a gente está conversando já tem acho que mais de 6 meses, né, meus amigos? Quem está aí no meu canal já sabe, né? Se buscar notícia de 6 meses atrás, eu já estou falando da invasão da China a Taiwan, assim como eu falava da invasão da Rússia para a Ucrânia, né? Não é porque eu sei mais do que os outros, não. É porque existem informações que estão chegando a alguns provedores e pela manipulação da mídia, por essa grande, enorme cortina de fumaça, eles estão colocando o que eles querem para as pessoas, para, de certa forma, não causar pânico, não causar o caos, né? Causar uma grande agenda controlada para a nova ordem mundial. Né? É isso que eles querem. E por isso a informação é muito importante. E é por isso, meus amigos, que se vocês gostam do conteúdo, continuem me apoiando, deem força, cada vez mais força para o irmão Danilo Sérgio, porque a força dada ao irmão Danilo Sérgio é repassado cada vez mais a todos esses provedores que nos informam essas notícias e nos deixam a par de todas essas situações muito antes de qualquer canal de TV ou jornal ou qualquer outra coisa. Eu já falo coisas com vocês que são os assuntos hoje em dia principais da TV e às vezes eu fico me atenuando porque até mesmo a grande plataforma do YouTube já não encara mais como um assunto legal de se comentar o atual conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, porque já se estende muito, né, isso. Então eles já não estão querendo mais apoiar esse conteúdo.
né? Isso também é uma grande forma de manipular informação, né? Porque a informação está aí, nós precisamos saber. Por que não? Isso afeta o mundo todo, né? Mas enfim, coisas que eu já falo para os irmãos, já em breve também vão também pressuponho eu, né, que irão também boicotar estes assuntos, mas vamos conversando, meus amigos, e eu sempre vou dar um jeito de me comunicar com vocês, né? Vocês, por favor, utilizem da forma da inscrição, essa forma gratuita, né? Você se inscrevendo, deixando o like, o seu comentário, ajuda muito o canal do irmão Danilo Sérgio. A gente vai para novas pessoas nos encontram e acham aqui também respostas a algumas perguntas e o conteúdo acaba sendo de serventia, né, meus amigos? E com a ajuda dessas 12 mil pessoas, poxa, podemos tornar essa família grandiosa cada vez maior, né? Eu acredito muito eu tenho muita fé e esperança em tudo, meus amigos, principalmente no desenrolar de toda essa questão global aí que se arrasta há décadas, né? E acredito muito no pagamento dos títulos também, que nós vamos viver uma etapa ainda muito gloriosa, né? E vamos seguindo, né, na fé. Quem tem estômago, fé e tem coração para viver nessa montanha russa, vamos junto. O irmão vai estar aí do teu lado, né? Bom, eu gostaria de trazer aqui mais uma nota, né, vista pelo lado militar de inteligência, e acreditem ou não, meus amigos, nessa minha humilde caminhada, neste longo ano, né, de busca de informações e buscando um critério minucioso na escolha dessas informações e no que dizer a essas pessoas também, não vir aqui para falar só coisas sem sentido, né, mas também elucidando todas essas informações. Eu fiz alguns contatos, né, e que nos deixam muito a par, e as informações às vezes são meio tempestuosas, né, mas sempre para nos preparar, porque o cristão é o cristão bem preparado, inteligente, né, e até porque fé tem que ser algo inteligente também, meus amigos. Não dá para a gente ficar imaginando que, tipo, você pode crer no milagre, mas o milagre tem que ser algo possível, tem que ser algo que você veja realmente acontecendo, né, meus amigos? E muitos de nós, né, têm muitos olhares fixados a todas essas situações desses eventos e acreditamos fortemente que irão se cumprir, né? E estão se cumprindo. E é através dessas pessoas que eu procuro me espelhar também. E por algumas delas e por alguns provedores foi dito algumas coisas. Nos próximos dias e semanas, espera-se que essa batalha entre a Aliança e os Illuminatus se intensifique bastante. O caos mundial está sendo desencadeado por qualquer um dos dois e pode acontecer a qualquer momento. Com a comunicação na internet comprometida de alguma forma, uma crise mundial de alimentos, combustíveis e mercadorias está em formação, enquanto o crash financeiro global também é esperado a qualquer momento. Uma gravação recentemente confiscada de uma reunião de autoridades de alto escalão do Partido Comunista Chinês revelou que eles estão se preparando para uma invasão nos Estados Unidos continentais com forças para desembarcar nas praias da costa leste e oeste com a ajuda do governo dos Estados Unidos e Nixon, servindo como cúmplices da China. Há centenas, se não milhares de containers contendo mísseis Nuke Cruise, cada um estacionado dos Estados Unidos da América e nas linhas costeiras norte e sul que evidentemente os White Hats cuidam. Líderes governamentais em todo o mundo começaram a suspender os mandatos e restrições contra a doença, embora as nações dos Illuminatus estejam deixando em vigor um aparato de rastreamento e identificação digital que está formando o estágio embrionário de uma pontuação de crédito social digital. O Fórum Econômico Mundial de Schwab está trabalhando em incorporar essas pessoas no governo que são assinantes da grande agenda da reinicialização do Fórum Econômico, né? Bom, é evidente, né, meus amigos, que
Existe um plano por parte do Fórum Econômico Mundial, na verdade, esse é um das elites que eu categorizo, né? Segundo o meu humilde conhecimento e leitura de informações, eu acredito que é uma grande elite globalista também, caminha para os preceitos da, da nova ordem, né? E estão sendo aí metodicamente neutralizados, mas ainda tem muita força, ainda tem muitas elites, o mundo ainda é impregnado de elites, né? E é uma elite negra, infelizmente, que luta contra, né? Que se beneficia de toda esse sugada do nosso pescoço, de cada ser humano aqui na Terra, eles sugam um pouquinho esses vampiros, né? Para se manter nessas elites mais altas e fazer as suas agendas em prol de um mal maior, né? Enquanto a aliança trabalha em prol de um bem maior, eles trabalham em prol do mal maior, pois também são enganados por várias outras sociedades que categorizam vários outros tipos de conhecimentos não bíblicos, que levam a uma grande lavagem cerebral e eles creem que isso é o certo, que esse é o Deus e que algumas de coisas nefastas e sinistras são as suas práticas benéficas, né? Mas enfim, meus amigos, nós temos Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo como nossa base, o nosso caminho e a nossa salvação. E os irmãos que creem, né, continuem crendo, tenham a sua vida voltada à misericórdia de Deus, porque isso é muito bom, isso nos permite passar pelas adversidades e não passar pelo, de certa forma, ter os problemas, mas passar por todas essas adversidades e não cairmos sempre, né? Cair, mas levantar e enfrentar e não parar na primeira parede, né, meus amigos, e continuar, pois Jesus Cristo, Espírito Santo, ele dá muita força para a gente continuar nessa batalha que é a vida, né? E principalmente nessa grande batalha que é o RV, que é uma batalha pelo que nós vemos hoje em dia, né? Meus amigos, é o que eu queria trazer para hoje. São informações importantíssimas. Deixa o like no vídeo já, se você não deixou ainda. A sua inscrição, se não é, seja bem-vindo, irmão. Tá esperando o quê? Brincadeira. Meus amigos, fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. Ao infinito! E além! E sempre além, meus amigos, durmam com Deus, tenham um excelente restinho de segunda-feira. Eu volto amanhã com novidades, gostaria muito da companhia de todos vocês e agradeço, fico lisonjeado. Durmam com Deus novamente e vamos que vamos, né, gente? Sentimos algo bom para essa semana e vamos com esse pressentimento, com essa luz, iluminando toda a escuridão, não é mesmo? Tudo de bom, meus amigos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.